Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Regulação de Sistemas Elétricos. Hoje nós vamos continuar o módulo 1, que trata justamente da indústria de energia elétrica. Nós estamos no módulo 1, né? E na aula passada nós vimos esse primeiro tópico, né? Como vocês devem lembrar, eu dividi esse primeiro módulo em duas aulas, né? Em duas sessões. Então, na aula passada nós vimos esse tópico aqui, né? O que é a indústria de eletricidade. Abordamos um pouco da história do setor elétrico, panorama atual, os segmentos da indústria de energia elétrica, né? Geração, transporte, comercialização. E hoje nós vamos dar continuidade falando aqui sobre como está organizada a indústria de energia elétrica no Brasil. Tá? Essa segunda seção, né, ela tem ali, ou esse segundo tópico, né, tem três subtópicos, que são a evolução do setor elétrico brasileiro, o Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, e a formação do preço da energia. Tá? Então são esses três itens aí que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, turma, ao final dessa videoaula, vocês deverão conhecer como se deu a evolução do setor elétrico brasileiro, entender o que é o Sistema Interligado Nacional e compreender como é formado o preço da energia elétrica. Tá? Lembre-se aí, peço que vocês prestem atenção, né, lá no final da aula, ou melhor, no ambiente virtual de aprendizagem vai ter um exercício de fixação dessa aula, tá? Então fiquem atentos aí, qualquer dúvida podem entrar em contato. Muito bem, turma, vamos falar primeiro aqui então sobre a evolução do setor elétrico brasileiro. Tá? Alguns autores dividem o setor elétrico brasileiro, a evolução do setor elétrico brasileiro, em 5 períodos, tá? Que são esses que eu estou colocando aqui para vocês na tela. A gente tem aqui uma visão bem resumida, né, de cada etapa dessa. No material que vocês receberam tem informações mais detalhadas, tá? Mas vamos dar uma passada rapidinho aqui sobre cada um desses períodos. Então, o primeiro ali, né, entre 1889, acho até que um pouco antes disso, né, a gente tem realizações importantes, mas enfim, até mais ou menos 1930, né, foi um período no qual o Brasil estava ali, né, na transição entre a monarquia, né, o império, e o período da República, né, a proclamação da República. Então, assim, era um período de produção de produtos primários para exportação e carvão vegetal como principal fonte energética, e com o desenvolvimento da indústria do café e esse processo de urbanização, houve sim, né, um aumento, eu não diria nem no consumo, mas assim, um desenvolvimento, né, foi uma fase bem inicial, ou seja, né, de forma bem incipiente essa presença da energia elétrica no Brasil. Tá? E aí, mais para frente, né, numa segunda etapa, o Estado começou, né, se fez mais presente como agente regulador do setor. Um marco muito importante é esse Código das Águas, né, nesse período, no caso, no qual ficou definido, né, que a União, ou seja, o país, né, é quem tinha a exclusividade, né, e a propriedade das quedas d'água, e a exclusividade na outorga, que nada mais é do que a autorização para a concessão, né, para a permissão daquele aproveitamento hidráulico por empresas, né, de geração, no caso. Mais para frente, na terceira etapa, continua ainda, né, uma forte presença do Estado no setor, e, né, naquele período foram criadas várias empresas estatais em todos os segmentos, entendam, de geração, transmissão, distribuição, né? Então havia uma presença muito forte do Estado nesse período. Para se ter uma ideia, né, a potência instalada subiu de 1.300 megawatts para 30.000 megawatts em pouco mais de 20 anos. Tá? Numa quarta etapa, a gente teve um problema sério de investimentos no setor elétrico brasileiro, provocado ali principalmente, né, pela crise da dívida externa brasileira. Então, em função disso, né, houve vários cortes de gastos e investimentos pelo governo.
Então foi uma fase de declínio, né, de muita de falta de investimentos mesmo no setor elétrico. E aí, o que aconteceu, né, na etapa seguinte, nessa quinta etapa, né, que alguns estudiosos consideram, classificam, enfim, houve um projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, porque realmente a coisa estava muito ruim, muito decadente. Então a figura do Estado regulador, né, aparece, e não mais do Estado como executor, né, como quem detinha as empresas do setor elétrico. Então houve um programa de reestruturação e desestatização de várias empresas, né? Então o Estado regulador era aquele que deveria direcionar as políticas de desenvolvimento e regular o setor sem postar-se como executor em última instância. Então ele era muito mais fiscalizador. Fala, ó, eu quero isso, essa é a política de energia elétrica, vamos realizar essa e essa atividade, essa e essa política, e eu fiscalizo via ANEEL, né, e via várias outras empresas e autarquias que foram criadas nesse novo modelo do setor elétrico. Muito bem? Então, existe, turma, esse site, né, Energia que Transforma. Tá aí o QR Code para vocês, quem quiser pode escanear, tá? Esse QR Code. E ele leva vocês para esse site, Energia que Transforma. Lá existe uma linha do tempo muito bacana, né, didática, com os recursos de interatividade. Deixa eu puxar aqui para vocês, para mostrar. Nesse site, né, Energia que Transforma, a gente tem ali algumas informações de eficiência energética, inclusive, tá? E aqui, ó, tem alguns livros, né? Depois você pode dar uma olhadinha. Mas a parte da linha do tempo, né, existe uma versão digital e a versão de impressão. A versão digital, ela é animada, assim, né, você clica aqui, ó, por exemplo, em 1889, entra em operação a primeira usina hidrelétrica de maior porte no Brasil. Na verdade, voltando antes, né, tem ali 1883, a primeira hidrelétrica do Brasil foi instalada ali Ribeirão do Inferno, afluente do Jequitinhonha, perto de Diamantina, Minas Gerais. A energia produzida era usada por uma empresa mineradora a 2 km de distância por meio de linha de transmissão considerada bastante extensa para a época, de fato, né? Em 1883 era o início da energia, inclusive Dom Pedro II autorizou, né, a implantação de alguns sistemas de distribuição de Thomas Edison, é o que conta a história, né, mais ou menos nessa época aí. Então é bem interessante aqui o site, tá, gente? Vocês podem ver de forma detalhada aí várias etapas dessa evolução do setor elétrico brasileiro, tá? Bem interessante. A versão de impressão, tá? É essa aqui, é um PDF em formato A3, se eu não me engano, é bem grande. E vocês podem, ao invés de passar ali, né, na versão animada, interativa, vocês podem ver aqui, é separado por século, né? Então, século 18, 19, 20, 21, cada raia dessa você pode ver aqui, ó, alguma coisa mais voltada para energia elétrica. Isso aqui ainda, né, criada pilha elétrica, fora do Brasil, obviamente. E aí tem várias etapas, vários marcos, né? Deixa eu ver uma bacana aqui. E fala de energia de modo geral também, né? Não é só energia elétrica. Então, instalado gerador na estação de trens Gare do Nord de Paris. Lâmpada incandescente torna-se comercializável, em 1879. Olha aqui, ó, primeira iluminação elétrica no Brasil, em 1879. Então, tem várias etapas aqui, né? Vários marcos, até a gente chegar, né, nos dias de hoje. É bem interessante esse site, né? Eu achei bem didática, assim, essa linha do tempo, com vários marcos, tá? Criado selo Procel, para equipamentos, né? Mais para frente o selo Procel para edificações. Enfim, pessoal, tem bastante informação aqui, fala já, né, da importância da geração eólica
Brasil, mas né, a partir ali de 2015 para frente, enfim. Tá? Então eu recomendo aí que vocês deem uma olhada para ver esses marcos aí da evolução do setor elétrico. É algo bem interessante. Beleza? Muito bem? Então vamos para frente aqui. Tá, a gente tem hoje, né, assim, no setor elétrico, algumas características que podem ser consideradas as mesmas, elas não mudaram tanto, né, de 1990 para cá. Ok, muito embora a gente tenha tido em 2001 um período de racionamento de energia, né, a ideia do modelo do setor elétrico, né, entre 90 e 2004, mais ou menos, foi um período de amadurecimento daqueles conceitos. Então, se percebeu, em 2001, que era necessário um monitoramento do setor elétrico. Os investimentos aconteciam, mas se não houvesse um bom monitoramento, você não teria... você teria um risco de racionamento, como houve em 2001. Então, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética, a própria EPR, Empresa de Pesquisa Energética, tá? ANEEL, ONS, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, já que eu estava falando de monitoramento, foram figuras ali, né, aqueles agentes que surgiram a partir dessa reestruturação do setor elétrico, tá? Então, existem essas características que são ainda, né, atuais desse novo modelo do setor elétrico. Então, por exemplo, desverticalização da indústria de energia elétrica com segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição. Ora, anteriormente, né, antes desse novo modelo, nós tínhamos uma empresa que era a geradora, também era transmissora e também era a distribuidora, tá? Muito fortemente ali, uma presença muito forte das estatais, né? Então, a partir do momento que foi redefinido esse modelo, né, então as empresas de geração e de comercialização, né, elas puderam ser separadas e houve muita entrada de iniciativa privada. E a parte de transmissão e distribuição, o transporte de energia, que é considerado um monopólio natural, né, esse sim ficou com uma carga de regulação um pouco mais forte, mais presença do Estado. Tá? Bom, então, com a existência de empresas públicas e privadas, sim, você tem tanto empresas públicas no setor quanto privadas. Uma questão fundamental aqui, planejamento e operação centralizados. Então, existe a figura do ONS para coordenar a operação do sistema elétrico. A gente vai já ver um pouquinho mais sobre ele, né? Em que momento é melhor despachar energia hidráulica? Em que momento é melhor despachar energia térmica? Então, quando você faz de forma centralizada, você consegue decidir, tomar a melhor decisão, tendo noção dos recursos, né? Como é que está a disponibilidade dos recursos, você vai decidir qual é o melhor despacho naquele momento. Bom, temos também regulação das atividades de transmissão e distribuição pelo regime de incentivos, ao invés do custo de serviço, regulação da atividade de geração para empreendimentos antigos, concorrência nas atividades de geração para empreendimentos novos, tá? Outra característica aqui, né, coexistência de consumidores cativos e livres. Então, consumidores residenciais, grupo B, são ali normalmente consumidores cativos. Consumidores livres são aqueles que podem negociar diretamente com as empresas de geração. Livre negociação entre geradores, comercializadores e consumidores livres, né? Eu acabei de falar. Regulação, leilões regulados para contratação de energia para distribuidoras que fornecem energia aos consumidores cativos. Preço de energia elétrica separados dos preços do seu transporte e preços distintos para cada área de concessão, em substituição à equalização tarifária que existia anteriormente. Beleza, turma? Ok. Fechada essa parte aí da evolução do setor, né, do histórico do setor, a gente passa agora para o Sistema Interligado Nacional. Tá? Então, o que é esse Sistema Interligado Nacional? No Brasil, todos os grandes geradores são conectados aos centros de consumo através de linhas de transmissão que são responsáveis por transportar a energia gerada aos grandes consumidores, ou indiretamente aos pequenos consumidores por meio de empresas de distribuição. Tá?
Isso tudo aqui nada mais é do que aquela estrutura que a gente viu na aula passada, inclusive, né? O caminho da energia. Então, esse mapa aqui, né, mostra um horizonte, se eu não me engano, para 2026, né, das linhas de transmissão, várias delas já em operação, e o que está pontilhado aqui são linhas futuras, tá? Esse trecho aqui de 500 kV, por exemplo, aqui de Manaus para Boa Vista, né, é um trecho futuro. Bom, então, o que acontece é que nós temos essa malha, né, essa grande rede que se chama Sistema Interligado Nacional, é que faz justamente a conexão, a ligação entre os grandes geradores e os centros de consumo. Tá? O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotermo-eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. Ok, então vejam que é interessante, inclusive já aparece o termo, né, eólico aqui, né? Então, hidro de hidráulica, termo de termoelétrica e eólico de energia eólica. Então, antigamente, o que se falava assim, né? O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico. Sempre fazia muita referência à energia hidráulica e energia térmica. E hoje já aparece a figura aqui, há algum tempo, na verdade. A energia eólica como sendo realmente tendo uma contribuição significativa na geração de energia no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui, turma. Tá. O Sistema Interligado Nacional é constituído por 4 subsistemas, que são Sul, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte. A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. Vou puxar para vocês aqui, turma, outro site, que é o do ONS, tá? Para vocês darem uma olhada. É muito interessante, eu recomendo fortemente que vocês acessem o site do ONS, tá? De vez em quando. A gente tem informações da geração de energia, né? Você tem informações do sistema interligado, então o que é o sistema interligado, esse sistema em números, vários mapas, né? Energia agora, você consegue ver aquele balanço de energia entre os subsistemas, né? Programação, enfim, resultados da operação, histórico de operação, enfim. Então, o sistema em números, né, é um dos itens aqui, né, do SIM, ele mostra justamente essa evolução da capacidade instalada, né, de setembro de 2022 até uma previsão lá em dezembro de 2026. Então, a gente tem hoje, né, olhando dados ali até setembro de 2022, cerca de 109, né, quase 110 mil megawatts, né, correspondendo a 61,6% da capacidade instalada do Brasil. Em 2026, o que se prevê é que tem ali 109.868 mil megawatts, né, 109,8 gigawatts. Esse percentual tende a diminuir. Por quê? Outras fontes, né, como, por exemplo, a eólica, né, devem aumentar sua participação na matriz elétrica, né, aumento também da energia solar, enfim, né, outras fontes de energia devem aumentar sua participação. Termoelétrica, gás natural, tá? A expectativa também é que aumente a participação dessa fonte. Tá? Então a gente consegue ver vários dados aqui no site do ONS, tá? Você consegue simular, mudar um de referência, tá? Para saber aqui como é que vai ser como é que tende a ser a distribuição dessas fontes de energia, tá? Outra informação, turma, aqui, né? Indo para a parte dos mapas, sistema interligado, né? Tem os mapas temáticos. Então aqui a gente tem um mapa muito interessante, né? Que é o mapa dinâmico do SIM. Então aqui eu consigo ver aquelas linhas, aqui no caso são as existentes, né? Então eu consigo ver, deixa eu dar um zoom aqui, eu consigo ver todas as linhas
em operação no sistema, né, no Brasil nesse momento. Consigo ver usinas, né, são várias aí, e você consegue ver pelos tipos também, né, subestações, olhem quantas subestações existem no Brasil, as sedes do ONS, né, e outras informações. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada aí, recomendo, né, dar uma consultada sempre que possível, né, nesse site do ONS, tá? Tem outros mapas aqui, diversos, diagrama esquemático das usinas hidrelétricas, é bem interessante esse site do ONS, tá? Balanço de energia é outra seção, então a gente consegue ver aqui, praticamente em tempo real, né, como é que está o fluxo de energia. Então o Nordeste, né, está aqui, ó, exportando, o Norte está importando energia de outros subsistemas, então o Nordeste está exportando, o Sudeste e Centro-Oeste também está importando, né, aqui do Nordeste, né, o Nordeste está mandando energia tanto para o Norte quanto para o Sudeste, Sudeste e Centro-Oeste, né, o Sul também está mandando energia para o Sudeste e Centro-Oeste, e tem aqui o intercâmbio internacional, tá? Então vocês conseguem ver como é que está, né? Em algum momento, né, o Nordeste já foi o importador, né? Quando a gente estava com nossas bacias, né, no Nordeste principalmente, com muita seca, né, muita restrição de água, então nós estávamos importando energia. A gente estava gerando pouquíssimo com hidráulica, né? Tinha eólica, tinha térmica, mas isso não era suficiente para o abastecimento das nossas cargas. Então foi necessário importar, né? O Nordeste foi, em algum tempo, quem importava energia, e agora, pela condição favorável dos nossos reservatórios, nós estamos exportando energia, tá? Foi isso que a gente falou ali no slide quando via, né, que a operação centralizada do ONS favorecia justamente esse intercâmbio conforme fosse, né, a melhor condição, o cenário mais favorável de intercâmbio de energia para ter segurança e economicidade, tá? Muito bem, vamos lá para a próxima parte aqui. Tá, tem uma perguntinha aqui, né, que vocês podem se fazer. Será que todos os consumidores brasileiros são atendidos pelo Sistema Interligado Nacional? Né? O que é que vocês imaginam? Até olhando para o mapa aqui, de repente a gente pode ter uma ideia, né? Será, pessoal, que todos os consumidores brasileiros são atendidos pelo SIM? A resposta é não. Existem também os sistemas isolados, tá? Além do sistema interligado, existem os sistemas isolados. Então, ainda existem localidades isoladas do SIM no Brasil. A maior parte está na região norte, tá? Região mais isolada, áreas mais remotas, tá? O consumo nessas localidades é baixo e representa menos de 1% da carga total do país. A demanda é suprida principalmente por térmicas a óleo diesel. O ONS elabora anualmente o Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para a consolidação do Plano Anual de Custos da conta de consumo de combustíveis. Tá? Muito bem. Vamos avançar agora um pouquinho para o terceiro tópico, né, que é a parte de informação do preço da energia. E 2 pontos aí iniciais, tá? O preço da energia elétrica, ele é formado pelos custos incorridos desde a geração até a sua disponibilização aos consumidores. Ele deve ser suficiente para arcar com os custos de operação e expansão de todos os elementos que compõem o sistema. Além desses custos, que são diretamente relacionados aos componentes físicos do sistema, existem os encargos e impostos. Ok, turma, então, trocando em miúdos aqui, né, eu representando graficamente, né, como é que é a formação do preço da energia, tá? Quando a gente recebe lá a nossa fatura de energia elétrica, tá, em nossas casas, existe um preço ali que você está pagando, tá? E esse preço, como é que ele é formado, né? Como é que é formado o preço da energia? É isso que a gente está apresentando aqui. Existem, né? Existe a tarifa, tá? E existem os tributos, ou seja, parte do preço que a gente paga da energia elétrica está associado à tarifa, né? E outra parte a tributos. E o que é essa tarifa? O que são esses tributos?
A tarifa, tá, é uma combinação ali dos custos com geração de energia, tá, dos custos com transporte de energia e alguns encargos setoriais. Então, a geração de energia é justamente a compra da energia pelas concessionárias, né? Transporte de energia é o custo que você tem com distribuição, transmissão e distribuição, e encargos setoriais são os mais diversos. Por exemplo, essa cota de desenvolvimento energético, né? Deixa eu lembrar aqui outros. Taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica, então, são os recursos para o funcionamento da ANEEL. CDA, conta de desenvolvimento energético, para propiciar o desenvolvimento energético a partir das fontes alternativas, né, prover a universalização do serviço de energia, subsidiar a tarifa dos consumidores residenciais de baixa renda e de outras classes previstas na legislação. Então tem várias, né? Modicidade tarifária em sistemas elétricos isolados, né, que foi o que a gente acabou de falar. Então, existe uma conta de consumo de combustíveis. Tá? Como a gente falou, né, os sistemas isolados usam majoritariamente centrais termoelétricas, né, usinas termoelétricas a óleo. Então, você tem ali uma conta de consumo de combustíveis e isso está na nossa tarifa de energia elétrica. Tá? Encargos de serviço sistema, subsidiar a manutenção da confiabilidade e estabilidade do SIM. Nós temos também Proinfa, PID, ONS, né, para prover recursos para funcionamento do ONS. Existe a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. Para quê? Para compensar financeiramente o uso da água e terras produtivas para fim de geração de energia elétrica. Tá? Encargo de energia de reserva, enfim. São vários encargos, tá, gente? São vários encargos que a gente tem inserido aqui nessa caixinha. E esses 3 itens, né? Os custos com geração de energia, compra da energia, os custos com transporte de energia e os encargos sociosetoriais compõem a tarifa. Tá? Adicionalmente, nós temos impostos, né? Federais, estaduais e municipais. O federal, o PIS/COFINS, estadual, o ICMS e municipal, a taxa de iluminação pública. Tudo isso forma ali o preço da energia. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, foi obtido no site da Coelba, tá? Para quem reside no estado da Bahia. Então a gente tem mais ou menos essa distribuição aqui, ó. Os custos, o custo da energia, né? Isso é obtido através de leilão, né? Ou seja, quanto foi que a Coelba pagou para comprar energia, né? Ela comprou em leilão a X reais lá. O megawatt-hora, o quilowatt-hora, ela vai repassar para você, né? Conforme o custo que ela obteve nesse leilão. E aí ela vai ter custos de distribuição, custos de transmissão, os encargos setoriais, aquela caixinha toda que eu falei, né? Tá aqui 7 valores por cento. E os tributos, no nosso caso aqui da Bahia, né? ICMS mais PIS/COFINS, quase ali 27%. Tá? Então, pode perceber, né, que assim, a parte dos tributos pesa bastante na nossa conta de energia, né, pessoal? Muito bem. Aqui, 2 aspectos, né? Aspecto técnico e regulatório sobre a organização da indústria de energia elétrica no Brasil. Nós temos ali o aspecto técnico, que praticamente 99% da capacidade instalada, ou da capacidade de geração, tá, gente, perdão, do Brasil está interconectada eletricamente por meio de redes de transmissão, o chamado Sistema Interligado Nacional. Sua operação é centralizada e tende a garantir que as melhores decisões para o país sejam tomadas tanto do curto quanto do longo prazo. Com relação ao aspecto regulatório, a gente tem a dizer aqui que os consumidores pagam os custos de geração, transmissão e distribuição de energia, né, além dos encargos setoriais e impostos. Embutidos no preço da energia elétrica estão os custos que garantem uma operação segura e ininterrupta do fornecimento de energia. Ok, turma? Bom, aqui são as referências que normalmente eu uso aqui para preparar aula para vocês. Fique à vontade para acessar posteriormente, tá? E
É isso. Em breve eu vou soltar para vocês o exercício de fixação lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, no Google Classroom. E é isso. Hoje nós encerramos aqui, né, o módulo 1, tá? Com essa segunda videoaula, tá? E espero que vocês tenham aproveitado. Em caso de dúvidas, não hesitem em entrar em contato comigo, pode ficar à vontade, via chat, via ambiente virtual de aprendizagem, qualquer canal de comunicação, tá ok? Obrigado e até a próxima.